Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o Ibrahim, é um prazer poder estar aqui com você. Você que está do outro lado, que já está acompanhando, mesmo que aos poucos esse canal está acontecendo. Um projeto que tinha iniciado ano passado, eu tive que dar uma pausa. A gente está recomeçando com gás total, com muita força e muita energia positiva para que isso venha a dar certo, esse projeto que nasceu no coração de Deus. E a gente hoje aqui vai trazer um tema muito bacana, um tema que é para mexer com você que está aí do outro lado, que talvez eu não sei qual é a sua realidade, talvez você está vivendo uma realidade muito boa, talvez você está vivendo uma realidade não tão muito boa, mas eu tenho certeza que depois desse episódio aqui, algo vai mudar aí na tua cabeça e no teu coração. E para esse episódio acontecer, eu trouxe dois convidados muito especiais. Primeira convidada, muito especial, muito mesmo. Ela nunca participou de um movimento como esse aqui. É a dona Ângela Maria Ibrahim Alves. Seja muito bem-vinda, dona Ângela. Ela que é minha mãe. Dá suas saudações aí, dona Ângela. Bom dia para todos e que hoje seja um dia abençoado para todos. Me chamo Ângela Maria Ibrahim Alves. Estou aqui no estúdio com Fábio Ibrahim Alves e Fabiano. É isso aí, gente. Essa aí é minha mãe, gente. Ela tá um pouco tímida, mas vai fluir, tá, gente? Até eu fiquei nervoso. Eu trouxe também aqui um convidado muito especial. Ele que é empresário, um cara de muitos negócios, sonho de casa, Stones, né? Marmoaria e outros como Visto, né? Conquistas Vistos, né? Você que quer viajar para fora, quer conquistar o sonho de ir para América. Ele que é um cara que também veio de baixo, que tá aí no mercado, no cenário do empreendedorismo. Ele que também tem uma história muito bacana. Seja muito bem-vindo. Novamente é um prazer gravar com você, Fabiano Teles. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, ou boa noite, né? Ou boa tarde. Não sei que horas a que horas que vocês vão estar assistindo aí do outro lado essa entrevista, esse bate-papo. E oportunidade bacana, te agradeço, Ibrahim, poder mais uma vez contar um pouco da minha história e assim poder inspirar pessoas que talvez hoje esteja num momento difícil, mas você pode, através do trabalho, com empreendedorismo e força de vontade, você consegue também dar a volta por cima e chegar num lugar bacana. Bacana, é isso aí, gente. Gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal. Eu sou o Ibrahim, empresário do ramo do marketing e da venda. A gente está aqui no nosso canal colocando muita energia, colocando muito gás nesse ano de 2025 para que esse canal aconteça. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações aí para você receber, né, tudo que acontece de atual. E também me siga nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. A gente está em todos os lugares para passar informação para você ao longo da semana. Então, hoje o nosso tema aqui, esse episódio, vai ser como você fugir, romper com a pobreza na tua vida. Então eu trouxe dois convidados especiais, que é o Fabiano Teles e a Ângela Maria Ibrahim Alves. Ela que é minha mãe e está aqui, né, pela primeira vez dentro do estúdio de um podcast. Ela vai compartilhar, juntamente com o Fabiano Teles, um pouco da história deles. História de vida deles, que é uma história de muita conquista, de muita luta, né? Passaram por muitas, né, dificuldades. E eu queria muito que eles pudessem compartilhar para quem está nos assistindo, você que está aí chegando agora no nosso canal. Eu quero que você tenha um momento muito significativo na sua vida. Você tire um momento aí, né, de uma hora e meia, mais ou menos é quanto que dura o nosso programa aqui, para você poder escutar um pouco dessas duas pessoas que têm uma história muito bacana. Então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, né, como fugir da pobreza, como romper com a pobreza na nossa vida, eu quero muito que quem esteja nos assistindo hoje entenda como que foi esse processo, que não é fácil. Imagino eu que vocês já passaram por muitas coisas na vida de vocês. E como você, dona Ângela, que está aqui, né, é a sua primeira vez, eu queria que você... Eu conheço, né, sou seu filho, conheço muito a sua história. Sim. Mas eu acho que uma coisa que me marca muito, toda vez que você lembra da tua história, é quando você fala lá no início da sua infância, com seus irmãos e seus pais. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que foi aquilo. Como que foi? Porque ali é onde que tudo começou. A minha vida, a história da minha vida, ela começa com pai e mãe, mas de repente perco a mãe, meu pai, e ele vai morar com outra mulher, e minha mãe morre na minha frente, e dá um derrame, morre na minha frente, e eu não consigo ver ela. Naquela época levaram, a pessoa morria e levavam, e eu não vi. Naquele dia eu olhei pela janela e vi um mundo muito, muito grande na minha vida, e as lágrimas dos meus olhos caíram. E eu não, ali eu me fechei, e meu pai foi morar com a amante dele,
Eu não vi mais a minha mãe e foi muito triste para mim. Eu era criança ainda, e criança não tem aquela coisa de saber de nada, né? E foi aí que eu fiquei. Eram quantos irmãos? Eram quatro. 4 irmãos? Você Quatro. era o que? Era mais nova ou mais Eu velha? era eu era do meio. Tinha dois que era mais velho, tinha uma pequenininha e tinha eu. Eu devia ter uns 8 anos. 8 anos, quando a minha mãe morreu, na minha frente pedindo água. E aí, seus irmãos, eles pegam. Seu pai fez o quê com vocês? Meu pai pegou, saiu daquela casa e levou a gente com a amante dele, que já estava há muito tempo, e foi embora com a gente. E então, eu fui morar com aquela mulher. Eu era criança, né? Nova, criança, não sabia de nada. Ali começou a minha história. Então, eu vivia com ela, ela não tomava conta direito da gente, a gente brincava, e tudo para nós estava bom, muito bom. Até que entrou na minha adolescência. E a minha adolescência foi muito triste. Então você ficou com seu pai, com a sua madrasta, É, até o quê? ele, Até quantos anos? eu fiquei até pegar mais ou menos 10 anos por aí. E eu era pequena, né, ainda, criança, morava no interior e não tinha. A pessoa, quando tem 10 anos, não tem o conhecimento de nada, né? Ele vive por assim, acha que tudo é assim, tudo tá bom. E como que era a realidade de vocês? Alex, A pode nossa, colocar ao re- vivo, tá bom? Desculpa a cortar. nossa realidade, meu pai foi para o meio do mato, numa casa de taiba, e lá ele foi morar com ela. A gente tinha uma igreja batista no fundo da casa, e a gente vivia ali na casa de taiba. Ele caçava, e a comida da gente era um angu, feijão, nem sei se tinha, farinha com café, rapadura. Nós vivíamos naquela vida ali. Eu aprendi até a caçar, fazer arapuca, e eu era uma menina muito inteligente. Não era inteligente, eu era sábia, inteligente. Então eu fazia arapuca para pregar aqueles animais, assim, e fritava, comia no fogão de lenha, buscar lenha com meus irmãos. E eu vivia assim, naquela vida bem simples, humilde. Eu vivia como aqueles pessoal ali da África, né? Que eles são muito pobres, Joselino ali. Nós vivíamos na casa de taiba, ia para a igreja, tudo, até que a gente foi crescendo, mudava de casa em casa, e eu fui crescendo. E aí foi muito assim bom. A gente era criança e para a gente estava tudo bem, até que entrou outro tipo de história na minha vida. Eu peguei a adolescência, fui crescendo. E meu pai foi morar em Rio Bonito, ele abria a estrada, trabalhava abrindo estrada. E a gente foi crescendo nessa história toda. Aí veio a minha adolescência, aonde que eu fui. Porque tem uma parte que você fala sempre, você lembra sempre, tem uma parte que você e seus irmãos são separados. São separados. Meu pai deu. Com quantos anos vocês foram separados? Eu fui separada, eu devia ter. Era criança, eu tinha uns 9 anos por aí. Aí me deram para a casa de Bornejo, que era dono da farmácia de Rio Bonito. Então pegou e deu cada um dos irmãos. Aí deu mesmo, que deu para cada um, deu para rico, não deu para pobre. Mas ali Mas aí quando eles davam os filhos, isso era normal ele foi embora. antigamente? Ele foi embora? Ele foi embora. Aí eu fiquei procurando ele, que eu conhecia, era uma criança esperta. Aí nesse dia eu vi ele. E quando ele me viu, ele saiu correndo e me deixou para trás. Seu pai. E eu tive que voltar para aquela casa, porque eu queria a minha família, né? Eu queria a minha família, porque toda criança tem uma família. Então eu voltei e fui novamente para a casa da farmácia de Finado Figueiredo, fiquei ali. E aí lá eles te abrigaram como o quê? Você eu era fiquei o quê lá? ali, eles me tratavam bem e tudo, mas ali a comida era assim, a comida de ontem, um pedacinho de pão de ontem que sobrou com café, e um pouquinho de comida que tudo era o que sobrava do outro dia, eu comia, entendeu? Eu não ligava, porque eu acho que era normal
comer, viver assim. Até que um dia Uma dúvida, mas o pessoal era branco, né? eram brancos, A família era mas toda eles branca. não me maltratavam. Mandavam eu ir para a igreja, coisa e tal. Até que um dia eu fui pegando idade. Mas lá você fazia o que lá? Eu subia no tijolo para lavar a roupa dos filhos deles. Porque eu era muito pequenininha, aí subia, E lavava, aí, desde limpava pequenininha, a você parede. ficava nessa de. Nessa, fui vivendo a vida assim. Era quase a escravidão, Não ganhava nada, não ganhava nada. nada. Aí aquele tanque de roupa para me lavar, aí eu lavava, Isso entendeu? até quantos anos isso? Até eu chegar uns 15, 14 anos por aí. Caraca, de 10 anos É, até é muito tempo, filho. eu vivia ali, né? E, então, com isso tudo, um dia, acho que Deus quis mudar a minha história, porque não é possível. Um dia eu me aborreci, não sei, falei assim, eu vou embora. Aí quando eu falei que eu ia embora, eles mandaram chamar, eu chamava meu pai de criação, chamou ele. Aí ela quer ir embora. Vai para onde? Você não tem nem onde cair morta, a menina não tem ninguém, você não tem onde cair morta. Era para te dar uma coça de correia, não dei. Aí Isso você tinha quantos anos? eu peguei, eu devia ter uns 14 anos. Eu peguei minhas roupinhas, botei no saco e saí. Quando eu saí na esquina assim, ali de Buqueirão, ali de saída de Buqueirão, foi ali da 7 de maio, por ali, ela disse assim, olha, vai mesmo, aí a prima dela disse, vai mesmo embora, fica aí aborrecendo minha mãe, enchendo, vai embora, vai. Aí a outra disse assim, tadinha, ela não tem para onde ir. Mas Deus tinha para onde eu ir. Aí fui para a Caixa d'Água. Ali na Caixa d'Água, há muitos anos, tinha ali uma casa que o padre dava para quem não tinha morar. E eu sabia que a minha padrasta estava ali, com a minha irmãzinha pequena. Que Mas é Leia. Leia. E quando eu cheguei ali e fui para dentro da casa dela com a minha roupinha dentro de uma sacola. Quando eu cheguei, ela disse: aqui eu não quero você aqui. Some daqui, sua preta, sua nega preta. Desaparece daqui. Aí eu peguei e saí, mas tinha outra casa do outro lado que tinha uns escurinhos e eu peguei, fui para lá, chorando. E deitei, fiquei com as roupinhas abraçadas, com as minhas roupinhas abraçadas. Mas Deus estava trabalhando para modificar a minha vida, foi difícil. E eu cheguei ali, então veio Geralda, você conhece, né? Ela tinha os olhos azuis, a mãe dela, tudo, os parentes dela, falou assim, lá onde que Ângela tá, tadinha, jogada ali. Aí falou, vai lá chamar ela, dona Luísa, vai chamar ela e traz ela para cá, não quero ela jogada, não. Aí ela me chamou para lá, e foi aquela mulher que Deus usou para ser minha mãe de criação. Ela me tratava com tanto carinho, com tanto amor, que eu nunca vi. Que até hoje eu tenho muita saudade, mas muita saudade dela. Eu tratava como se eu fosse a filha dela. Foi muito difícil a minha chegada até onde eu cheguei, porque Deus estava sempre junto comigo. E ela pegou, era a roupa que apanhava do padre, tudo, me dava, cobertor. Ela, Ângela, vamos comer. Um queijinho dividia comigo, aonde ela ia, me levava. Eu sinto muita saudade e peço a Deus que bota ela em bom lugar, porque foi Deus que arrumou aquela mulher para botar no meu caminho, senão eu estava com uma andarilha na rua, como uma andarilha. E fui vendo ali um tempinho, aí a filha dela, arrumou um emprego para você. E arrumou um emprego para mim. Era um senhor que morava ali, ainda mora ali em Buqueirão, que tem um sítio. Ele disse que estava procurando uma menina, uma mocinha, para levar para Copacabana, para poder ajudar a filha dela. Então, eu peguei as minhas coisinhas e fui para lá. Chegou lá, o mundo era outra coisa, era diferente. Tinha do bom de meló, café com leite, pão. Aí eles me ensinaram a andar dentro de Copacabana, eu andei, me pagava meu dinheiro, um apartamento chique. Como que Deus trabalha? Como que Deus... Eu, para mudar minha vida, eu tinha que ter uma história, eu tinha que ter uma passagem, passar no vento, alguma coisa.
para dar valor a Deus. E foi aí que eu tinha uma vida boa. Ali dentro tinha elevador, na rua, era a Rua Santa Clara com a Barata Ribeiro. Aí eu ficava ali, foi muito bom. Até que um dia a minha vida ia ter que mudar. Deus tinha que uma outra história para me mudar, caminhar. Um dia eu era garota nova, entendeu? Quando eu estava lá, eu tinha mais ou menos uns 18 anos. E eu fazia tudo ali, limpava a parede, pasta crinha, fazia as coisas. E ela era boazinha, mas ela tinha um gênio, um problema sério lá com o marido. Só para não te cortando um pouquinho, cara, que bacana, né, não, gente? Está aqui, né? Eu tive que eu interrompi um pouquinho você, mas só para a gente contextualizar, né, Fabiano? Para você ver como que era antigamente. As pessoas ainda acham que quando a gente fala essa questão da cor, né, de ser preto e tudo mais, que a gente está se vitimizando e que não existe. Mas minha mãe participou de um tempo que era muito difícil. Foi. Você vê, ela pegou dos 10 anos até a adolescência dela, ela ainda era colocada numa condição de uma escravidão velada. Tipo, não recebia por nada, tinha uma comida ali, né, o que sobrava e o que tinha, o que era, e ela achava que aquilo ali era o que era bom, que era certo. É assim, antigamente, que a gente vivia na roça mesmo, bem no interior, não que a nossa cidade Rio Bonito não seja uma cidade interior, mas hoje as coisas estão bem mais evoluídas. Antigamente, a minha história é bem parecida com a da senhora também. Eu, desde novinho, sempre tive que trabalhar, porque fui abandonado também pelos meus pais. E assim, Ibrahim, era sempre essa troca. Para você comer, para você ter alguma coisa na casa que você ficava, você tinha que trabalhar. Não importa se você é criança, se era adolescente, sempre que tinha que trabalhar. Você tinha que deixar o trabalho e você conseguir alguma coisa. Eu morei na casa da minha tia, depois morei em uma outra casa também. Sou grato às pessoas por onde eu passei. Mas, por exemplo, na casa da minha tia eu tinha que lavar louça, eu tinha que... Até a roupa também eu lavava, varria quintal. Desde novinho, desde os 6 anos de idade. Depois fui morar numa outra casa e lá eu tinha que pagar minha pensão. Mesmo sendo uma criança, Você tinha que pagar para... eu tinha que pagar pensão para morar naquela casa. Que Então eu loucura. trabalhava, eu lembro que eu criança, se eu quisesse, por exemplo, uma calça, eu tinha que trabalhar, capinar um quintal, né, para poder comprar aquela calça, aquela camisa. Eu vendia mariola na pista, que o pessoal chama de bananada, e vendia picolé na praia, vendia picolé na rodoviária, e para você ter o dinheiro para poder ali pagar aquela pensão. Então, uma vida muito sofrida, muito sofrida. Hoje, as pessoas não dão muito valor ao que tem, né? Eu tenho uma filha de 9 anos, eu e minha esposa, a gente sempre tenta ensinar para nossa filha não fazer desperdício de nada e agradecer sempre a Deus pelo privilégio, né, de poder estudar e de não precisar trabalhar para ter o sustento dentro de casa, porque tem o pai e a mãe para sustentar. E antigamente não era assim. Isso é Por muito exemplo, importante, né? Fabiano, isso é muito importante. Você trazer esse valor, essa informação para tua filha, né, cara? Você já até encontrei com ela e sua esposa na loja sempre. Então, por exemplo, eu estudei pouco, porque você tinha que sempre escolher, né? Ou trabalhar ou estudar. E você não tinha opção só de estudar, porque você precisava trabalhar para levar o sustento para você mesmo, né? Então, hoje, a geração que a gente está vivendo, está passando, o criança mesmo também não quer saber de escola, os pais também não quer, sei lá, não exerce o que você tem que ser, né, para o seu filho. Incentivar a estudar, fazer as coisas. Adolescente não quer estudar, também não quer trabalhar. Hoje em dia tem a questão dos auxílios. Antigamente não tinha auxílio. Não, Você não agora é recebia. auxílio gás, Bolsa Família, auxílio não sei do que. No meu tempo não rapaz, tinha muita nada coisa, disso. cara. Eu não sou contra auxílio, tá, Não, Ibrahim? não, sim, Por sim, exemplo, sim, na sim. minha época, na época da sua mãe, se tivesse um auxílio, ia nos ajudar muito, muito. Só que o auxílio, ele não pode ser um imposto para você. O auxílio tem que ser uma transição, né? Você está recebendo o auxílio enquanto está precisando e depois você ultrapassa, arruma um emprego, tenta fazer alguma isso que coisa eu falo e com aí as você pessoas. abandona o auxílio
E aí você passa até a ter um pouco mais de dignidade. Porque o trabalho, ele dá dignidade para a É pessoa. o que eu penso, o auxílio tem que ser isso, ele não pode ser um amuleto. Pra você ficar a vida inteira de muleta, uma muleta, na verdade, né? É o que muitas pessoas fazem. Elas não querem se livrar do auxílio, elas querem ficar com o auxílio como se fosse uma bengala a vida inteira. É. Eu também sou a favor do auxílio, eu acho que as pessoas precisam. Assim como as cotas, eu acredito que tem gente que precisa realmente. Mas só que eu acho que as pessoas ficarem apoiadas a auxílio a vida inteira, isso vai chegar uma hora que a própria estrutura do nosso país não vai conseguir sustentar. Mas esse é um tema, né, muito... Não. é, Com certeza. E assim, a gente estava falando de interior, de roça, gente, em vários lugares do Brasil, inclusive até no Rio de Janeiro mesmo, ainda tem vários lugares que são, assim, são roça mesmo, são bem interior, tá? Que as pessoas não têm oportunidade, muita gente trabalha só em fazenda. E o problema, Ibrahim, de você ficar trabalhando em lugar muito assim deserto, que você não está vendo a evolução do mundo, você não está acompanhando a tecnologia. você viu quanta coisa que ela não sabia que existia? Com certeza. Ela ficou a maior parte da infância e da adolescência dela no interior do estado aqui. E eles que viviam aqui, as pessoas com grana, a casa que ela ficava, eles sabiam que existia aquele mundo. Mas só que eles acreditavam que ela não precisava conhecer aquilo. E aí, quando ela foi, por causa de uma movimentação dela de coragem, de atitude, ela foi conhecer o mundo. Falou: caraca, existe isso? É. Existe leite com café com leite, existe leite com Nescau. Não tinha isso pra ela. E quando você não acompanha tecnologia, você não está convivendo com outras pessoas, você não desenvolve o seu intelecto. Então, por exemplo, eu, Ibrahim, quando era pequeno, eu creio que a sua mãe também passou por isso, eu era uma criança bobinha. É. Uma criança bobinha. É. Vivia na roça, então Aí você era já escravizado. aproveitam. Isso, e você não tinha conhecimento de nada, não sabia de Não nada. sabe o que é certo e o que é errado, Isso, né? e aquilo ali, quando igual sua mãe falou, que ela achava bom. Uma criança, você está vivendo ali, convivendo com aquelas mesmas pessoas, que trabalha na roça, que acorda cedo, que só faz mal para comer. Você acha que aquilo tá bom. Mas quando você vai para um lugar mais desenvolvido e passa a conviver com pessoas diferentes e tem acesso a coisas novas, a tecnologia, você começa a desenvolver seu intelecto. Eu fui me desenvolver quando eu fui com 12 anos de idade, até praticamente o mesmo lugar que a senhora foi. Olha que coincidência. Eu com 12 anos de idade, eu estava lá em Copacabana, trabalhando de servente de pedreiro. Então ali eu fui conviver com outras pessoas, cidade grande. Ali eu fui desenvolver o intelecto, desenvolver conhecimento, eu fui me interessar por coisas diferentes, de querer mudar a minha vida. Então, realmente, quando você sai do lugar que você está e vai para um outro lugar para ter acesso a novas coisas, você começa a se desenvolver mais. Essa é a virada de chave. E nisso a gente volta. Pegando esse gancho do Fabiano, a gente volta também. Como que foi essa virada? Que você sai de Rio Bonito, de um cenário de uma escravidão velada, disfarçada, que existia aqui, que onde você não tinha conhecimento de nada, e você vai para Copacabana, para o Rio de Janeiro, por causa de uma atitude sua de coragem, de ousadia, onde que você fala: eu preciso sair disso aqui, eu preciso me Mas movimentar. me levaram. O que aconteceu lá? O que aconteceu lá foi mudando. Eu fui ficando mais desenvolvido, porque aqui na roça eles não ligavam, mas lá eles também não ligavam. Mas acontece que eu fui aprendendo a desenvolver, vendo e desenvolver. Eu comecei a juntar o meu dinheirinho que eu recebia, botava. Sabe onde que eu guardava o meu dinheiro? Que eu não sabia botar o dinheiro na Caixa Econômica. Tinha uma latinha de talco batidinha, eu ia recebendo e ia botando ali dentro para ninguém apanhar. Olha a sabedoria minha. Eu não tinha estudo, mas eu tinha uma sabedoria, eu era sábia. Então, quer dizer que eu ia botando ali, botando dentro da minha gavetinha, eu tinha meu quarto, guardando o dinheirinho ali. E eu ia As trabalhando. pessoas faziam muito isso antigamente, né? Guardavam dinheiro em casa, né? Trabalho. Não era a casa da madame, entendeu? Mas as pessoas antigamente não ligavam para o empregado. Empregado, era pobre, da roça, tratava mais ou menos bem, mas era da roça. Então eu ia guardando. Até que eu fiquei ali um bocado de ano e fui aprendendo a andar na cidade grande. Copacabana, ia andar para lá, para cá, fiz amizade. Então, eu falei assim, eu vou botar o meu dinheiro na poupança. Fui lá no Largo do Machado, abri uma poupança, fui lá, falei com o gerente, papai, e, não, a senhora pode botar o dinheiro aqui, você pode botar o dinheiro aqui. E eu fui botando meu dinheiro ali, tirei da latinha.
e fui trabalhando no Rio, trabalhando, né? Até que um dia, não, depois eu fui parar no juizado de menor. Assim que eu cheguei na casa dessa dona, ela era boazinha, mas eu deixei um pedaço de sabão, esqueci dentro da água com o molho junto com a roupa. Ela não gostou e disse assim: eu vou te mandar embora. Mas eu não sabia ir embora para voltar para Rio Bonito. Que doideira isso, hein, Eu não cara? sabia voltar. Rapaz, que Eu não doideira, né? sabia Pode. voltar. E ela disse: eu vou te mandar embora. Eu peguei já aqui, eu era assim, sabe? Mandava embora, eu ia, igual um cachorro vira-lata. Aí eu peguei e fui embora. Botei uma roupinha dentro de uma sacolinha de papel, que não tinha papel de plástico naquela época, e fui embora. Entrei dentro do ônibus e fui. Esse ônibus ia para a Praça 15. Mas eu era muito assim, meia nova, eu não sabia ainda andar ali. Você há quantos anos ali? Eu devia estar uns 15 anos, mais ou menos, por aí. Aí eu peguei, vim embora, entrei no ônibus. A roupa quase caindo de dentro da sacola. Era criança, adolescente, caindo, era adolescente. Aí, nesse instante, Deus entrou na providência. Uma dona chamada Beatriz, a dona chamada Beatriz, olhou para mim, todo mundo sentado no ônibus, eu com aquela roupinha. Aí ela falou assim: você vai para onde, menina? Com essa roupa caindo do saco. Aí eu falei assim: não, aí eu trabalhava numa casa de uma senhora, aí chamada Dona Ione, ali na rua Santa Cara Barata Ribeiro, e ela me mandou embora porque era do sabão que eu deixei de molho. Ela gritou comigo e mandou eu ir embora. Então eu vim embora, mas eu não sei ir embora para minha casa. Não sei. Ela dizia: gente, como é que ela pode fazer isso? Vem comigo. Ela era do juizado de menor. Ela ia para a Praça 15 para trabalhar. Vem comigo, que eu sou do juizado de menor, eu vou falar com essa senhora. Aí ela pegou, ligou para lá, foi para o emprego dela, me levou. Aí falou assim: "Ô, como é que pode? Eu estava com os documentos dela, eu estava com, como é que se diz? Eu não estava nem com, eu já sabia aonde eu trabalhava, na rua Santa Clara Cabareta Ribeiro, o nome dela era Donione, ela foi, não tinha aqueles livros grandes que tinha ali, a numeração das pessoas, nome Sim, tudo. lista de Páginas amarelas. Aham. Páginas Aí ela amarelas. foi lá e pegou tudinho e descobriu, até o telefone dela. Aí falou assim: ué, a senhora tem uma menina aí que a senhora botou na rua, veio de Rio Bonito e ela não sabe ir embora? A senhora faz favor de comparecer aqui, porque a senhora vai dar conta de levar ela em casa. Não, mas ela pode voltar, que não sei o quê. Não, ela não quer voltar para aí, que só está judiando com ela. Aí tá bom. Aí esperou: olha, você senta aqui, me deu um sanduíche e falou: espera aqui que o juiz vai chegar meio-dia, depois do almoço, e eu vou ver o que eu vou fazer com você. Aí o juiz pegou, chegou, aí falou assim: ela vai ter que levar a menina lá, porque essa menina não pode ficar na rua que ela apanhou lá. Isso vai dar um problema sério. Aí ela disse assim: olha, o problema é o seguinte: a dona é rica, cheia de dinheiro, dona de engenheiro, casado com engenheiro. Ela disse que pode mandar a menina de volta, que depois ela leva. Aí ela perguntou para mim: "Ô, ela não mexe nada, não? Não é ladrona de rua, não. Ela é uma menina muito boa. Manda que eu vou levar ela." Aí ela perguntou para mim, a dona Beatriz, disse assim: você quer ir para lá, para casa dela? Quer voltar para Rio Bonito? Eu falei assim: não, eu não quero, não. Eu quero trabalhar, eu quero ficar aqui, arrumar um emprego. Aí ela disse assim: pode deixar que eu vou te levar para uma sobrinha minha, tá? Ela é boa, não bate, não faz nada. Aí me levou para a sobrinha dela. Olha que doideira, cara. Olha, minha Olha vida como foi que assim. ela falou. Como que você fica exposto? Como a senhora era exposta? Primeiro, a senhora falou que estava num ônibus, uma Foi. pessoa chegou, contou uma história para a senhora. Tudo bem que era a pessoa enviada por Deus, a pessoa certa. Mas poderia ser uma outra pessoa, Podia com ser outra intenção. né? Mas Eu- quando eu olhei para ela, eu vi que ela era uma senhora, bem. Mas sabe o que mais me assusta? É que era normal antigamente falar: ó, ninguém vai te bater, Uhum. ninguém vai te maltratar. É. Porque isso acontecia, pô. Gente preta que trabalhava pros outros, Não, isso era mas normal, né? nessa Não fazia casa, muita coisa nessa assim. casa era uma casa de gente muito rica. Então, quando eu cheguei lá, a dona me recebeu, a sobrinha dela, que era. Esse era o engenheiro já? Não, já era outra casa. Porque a que A trabalha. sobrinha da pessoa que era do juizado de menor. Caraca, Sabe, rodou muito, hein? Minha mãe trabalhou num monte de casa mesmo dos né? outros, Não, não. não foi trabalhar, não. Aí você foi começando os problemas, que é a história da minha vida que começou.
Entendeu? Então, quer dizer que a dona Beatriz trabalhava no juizado de menor. E ela me levou para a casa da sobrinha dela, que ela era juíza. Chegou lá, era uma casa muito chique, só comia contrafilé, arroz bife, batata frita. Era aquela casa de gente rica mesmo. E foi assim que Deus foi, a minha vida foi trabalhando comigo. Aí ela disse, aí passou, falei assim, olha, eu não vou ficar com você porque você não sabe cozinhar. Eu vou mandar você para uma sobrinha minha para você ser babá. Aí a dona Beatriz pegou e me levou para a sobrinha dela, que tinha 3 garotas, e eu fui para lá. Chegando lá e que me dei muito bem, onde eles iam, eu ia para o clube libanês, eu ia para tudo com lado, porque eu tinha que botar uniforme. Eu me lembro até do uniforme, amarradinho para trás, todo de xadrezinho, e eu ia com eles, aonde eles iam, eu era babá. Aí tinha que botar meia, sapatinho branco, ficava assim. Aí eu tinha que ir. É muito engraçada a minha vida, a história da minha vida. Aí fui assim, vivendo assim, fiquei lá um bocado de tempo. Depois o marido dela chegou azedo de lá, tinha um bocado de ano que eu estava lá. Eu gostava das crianças, eu gosto muito de criança. Aí, quando o marido dela, sei lá, ela não trabalhava, era uma portuguesa bonita. Aí, quando ele chegou, eu estava almoçando. Ele chegou, bateu em cima da mesa e disse assim: Você contou história para minha filha de espantar. Minha filha não está dormindo de noite. Você contou uma história de lobisomem, sei lá de quê, e as minhas filhas estão dormindo. É a última vez que você conta essa história, porque da outra vez eu vou te mandar embora. Você está me entendendo bem? O nome dele era Seu Walter. Eu acho que esse homem já até morreu. Ah, deve já, né? Seu Walter. Aí eu falei assim, eu tinha tanto carinho pelas crianças, tanto amor, eu não contei essa história. Sabe quando você faz uma coisa e a pessoa diz que você fez? Aquilo machuca muito no coração da pessoa. Eu tinha o maior carinho pelos filhos dele. Quando ele saía com a mulher, eu dormia junto com as crianças na cama dele. Ele falava assim, deixa ela dormir, ela é limpinha, ela é escurinha, mas é limpinha. Gente, olha que absurdo, cara. Caraca, aí, Muito eu tô preconceito. rindo, mas era muito preconceito, cara. Era, Olha como que era o racismo, cara. E sabe Pode de quê? deixar ela dormir, ela era escurinha, mas ela é limpinha. Era Cara, isso não limpinha, não existe. vai em lugar nenhum, é só aqui dentro de casa. Aí eles iam sair para show. Só uma pausa, você que tá assistindo aqui, minha mãe, ela tá aqui, dona Ângela, ela é prova de que você que acha que, às vezes a gente quando vai falar aqui na internet sobre preconceito, sobre racismo, as pessoas sempre acham que é mimimi, que isso não existe. Antigamente era muito pior, mas hoje em dia ainda existe, entendeu? Existe, se manifesta de uma forma diferente porque o pessoal tem medo. As pessoas não deixaram de ser racistas, as pessoas só têm medo. Porque elas têm medo de perder uma cesta básica, têm medo de perder a imagem delas, as pessoas têm medo de perder dinheiro, de tomar um processo, mas o racismo ele ainda existe. Ele ainda existe e tá aí. E, cara, é muito triste, cara. Como E que sabe seria, de cara? que Eu que com esse ela meu me- gênio antigamente? E sabe de que ela me chamava? Atrás das minhas costas, ela falava assim. Aí, falava para a irmã dela, aí o Tirzil aí. Ah, o Tirzil, não, irmã. Ah, o Tirzil. E eu ficava quieta. Pô, eu não podia falar nada. Vou contar uma história, né, rápida, né, abre aspas aqui. Eu lembro que lá na rua eu era um dos únicos, eu era, eu acho que o único preto das crianças lá da rua lá. Eu lembro que isso me marcou muito. Tinha uma festa de aniversário, fui convidado para essa festa de aniversário, quando eu tava tomando banho na piscina. E muito tímido, né? A gente, pobrinho, pá, nem tá acostumado muito com aquilo, foi entrar na piscina. Os rapazes mais velhos e todo mundo, olha lá o Tizil tomando banho. Minha mãe falando negócio de Tizil. Olha o Tizil tomando banho na água, se banhando na água. E Antigamente todo ele mundo chamava rindo, Fabiano. mesmo. E aí eu lembro que eu tinha que 8, 9 anos, sei lá, 8 anos. Eu saí triste, voltei, cheguei em casa e minha mãe, que você tá chorando? Você lembra disso? Foi. Eu falei, pô, mãe, de novo. E era sempre os mesmos. Os caras tudo grande, branco. Tudo grande. Minha mãe pegou na hora. Minha mãe era braba, tá? Era braba. Minha mãe saiu baixinha, braba. Aí a mãe saiu de dentro de casa na hora, foi peitar eles na rua. Não quero que vocês nunca mais. Quando meu filho passar, vocês abaixam a Foi cabeça. Mandir. E aí depois nunca mais falaram, mais brincaram com aquele. Brincaram não, né? Agiram daquela forma comigo. Mas que é triste. Mas é que eu duro fui demais. lá na casa dele, cadê seu marido? Tá aí? Aí ele falou assim, tá. Chamou ele, falou assim, ó,
A uma criança, você dá um pacote de bala. A pessoa já é pobre, dá um pacote de bala, dá um pirulito, mas você não faz isso mais não. Porque senão o negócio vai ficar muito difícil para você. Ah, mas você vai chamar a polícia? Não, não vou chamar, não. Eu não quero que você repita o que você fez. Entendeu? Ele é criança, eu aguento, mas ele não. Ele chegou chorando aqui em casa. E, e hoje eu sei quem é ele. Mas a vida já Hoje, mostrou. hoje não mudou não, Ibrahim. Você já passou, Já, Fabiano? já Hoje em dia passei. você quanto empresário, Fabiano? Você é É. empresário, preto, A tá verdade- bem. é, Como que é? a verdade é assim, Ibrahim. Hoje está um pouco diferente, porque o racismo no Brasil é crime. Não pode. Mas o sentimento das pessoas, ele permanece. E, por exemplo, quando você é uma pessoa de cor e você alcança alguma coisa, as pessoas elas te engolem, mas elas não ficam satisfeitas, entendeu? Com a sua posição. Porque elas acham que você vai roubar a posição delas. Você Entendeu? falou. Porque as pessoas brancas, né, têm mais oportunidade e elas sempre estão em posição de maior destaque. Então, quando vem uma pessoa de baixo que é de cor, elas acham que é uma competição. Então, que você vai tirar a posição delas. Tirar o espaço delas. Tirar o tá espaço tomando delas. espaço. E, na verdade, não é nada disso, cara. Cada um tem que lutar, fazer sua própria história, conquistar e desfrutar daquilo que você conquistou. Não, independente se é preto, se é branco, se é pardo, se é amarelo, né? Então, cada um tem que fazer a sua história e parar com esse negócio de racismo, porque isso machuca e mata muita gente. Mata muita gente. Gente, olha, hoje tá muito bacana mesmo. Quero agradecer muito, assim, agradecer muito a Deus e a presença de vocês aqui, que são histórias. A gente aqui já chorou, né? A gente te ri, conta histórias, são muitas coisas, assim, muito bacanas. Eu quero aqui falar com você que está nos assistindo, que a gente também tem o nosso programa aqui, Mais Paciente, para você que é da área da saúde, da estética, da beleza. Você que é doutor, doutora, que está aí passando por um momento que às vezes não está tão fácil dentro do seu consultório, da sua clínica, a gente criou aí o nosso programa Mais Paciente para você melhorar suas vendas, seus agendamentos ao longo do seu dia a dia, da sua semana. Você que está com uma realidade que talvez você não consiga pagar um gestor de tráfego pago, uma agência de marketing, um profissional, e você precisa melhorar essa movimentação sua aí no WhatsApp, você não ficar dependendo só de indicação. A pior coisa do mundo para quem tem consultório, para quem tem uma clínica, é depender só de indicação. É muito ruim. Então, eu criei um passo a passo, um tutorial de 1 hora que você vai olhar, você não é curso, é um passo a passo, onde eu ensino onde você tem que apertar cada botão de uma forma bem simples. Seu filho pode fazer, que é criança, que é adolescente, seu esposo, sua secretária que está lá às vezes com um tempo meio ocioso, ela vai olhar esse passo a passo, vai apertar os botões, ainda tem uns auxílios que eu coloco de bônus ali de vídeos para ajudar em outros requisitos, que você vai olhar aquele passo a passo, 1 horinha, que vai ser o máximo que você vai ficar, se tem menos, dependendo da pessoa. Você vai executar e em até 48 horas seu WhatsApp vai estar chegando ali mais possibilidades de fechamento para a tua agenda. Então, esse aí é o nosso programa Mais Paciente, que é um passo a passo, um tutorial muito fácil, muito simples, que está muito barato, R$ 47,90, que cabe no teu bolso. Então, na descrição aqui do nosso vídeo você encontra. Se você também está nos assistindo, talvez agora ao vivo aqui no Instagram e tem interesse, conhece alguém que está passando por essa realidade e precisa, né, ter acesso a esse passo a passo, manda uma mensagem para a gente aqui depois nas minhas redes sociais ou vai aqui na descrição do vídeo no YouTube que você vai ter acesso lá ao link para você tá acessando, tá comprando esse passo a passo, que foi um ajudador, né? Uma coisa que eu criei, pensei assim, cara, muita gente procura a gente lá no escritório hoje, mas nem todo mundo consegue tá pagando ali de forma recorrente os nossos serviços. Então eu criei algo que vai te ajudar, vai tirar você do zero, beleza? E aí vai te dar um... Você vai falar assim, caraca, consigo ter algum resultado aqui. Para depois você conseguir mais grana para você estar pagando um profissional, pagando uma empresa, que pode ser a gente, tá bom? Então a gente vai continuar aqui, né? Foi uma pausa para propaganda, né? Fabiano também tem aí. Fala aí, Fabiano, um pouco aí das suas empresas e dos seus negócios, antes de a gente continuar, aproveitar esse momento aí do merchandising aí. Então, eu tenho uma marmoraria, né, que é a Stones House. Eu também tenho lá a Sonho de Casa, que é em parceria lá com o Rodrigo, com o Felipe, que são meus sócios. Eu tenho o curso, né, o Mestre da Renda, que você também já conhece, que você fez parte lá da montagem. Eu tenho uma construtora, né, que eu trabalho com venda direta de serviços, vendo piso e revestimento.
por venda direta, eu também trabalho com a colocação. Eu tenho também a empresa de imigração, que a gente mexe com passaporte e visto, né? Que chama-se Conquista Visto. Uhum. A gente também dá mentoria para quem quer emigrar para os Estados Unidos. A gente faz todo o passo a passo, recebe no aeroporto, ajuda com o aluguel de casa, de carro, o aluguel de apartamento, ajuda a abrir conta em banco. E agora eu estou com um projeto novo, que é um projeto de um banco para trabalhar com consignado. Então, uma coisa nova, né, que a gente está montando, e se Deus quiser, vai dar tudo certo, e é um novo empreendimento aí Bacana. para a gente Depois você decolar mais um explica pouco. melhor aí pra gente entender, depois no finalzinho você explica um pouco melhor pra gente conseguir entender. Mas bacana, tá aí Fabiano aí, um cara aí que, mais um personagem, mais um ser humano que veio de baixo, veio de lá de baixo e cresceu, tá crescendo cada vez mais. Se Deus quiser, papai só vai abençoar ainda mais, para que isso, né, venha, né, esbarrar em todos nós aqui, né, gerar emprego, gerar mais possibilidades, gerar mais oportunidades. E é isso, a gente continua aqui a nossa conversa, nosso bate-papo com ela, nossa convidada especial de hoje, Dona Ângela Maria Ibrahim Alves, né? Ela que foi separada dos seus irmãos, né? Que trabalhou em vários lugares na sua adolescência, em casa de pessoas, né? Passou por muito, né? Momentos difíceis, preconceito, passou por preconceito racial e tá aí vivendo a sua história. Mas, Ângela, Dona Ângela Maria, Hum, a gente sai dessa parte sai da dessa sua história, que é onde você tá adolescente, você conhece essa mulher, vai pra casa dessa família, vira babá, e aí, qual é a virada de chave? O que acontece depois? Eu lembro que você depois foi trabalhar na casa de um dos engenheiros da Ponte Rio-Niterói. Fala um pouco dessa história aí, que eu acho que ela é muito maneira, essa história. foi. Depois de passar por tantas tribulações, eu fui parar na casa do engenheiro que veio da França para fazer a ponte Rio-Niterói. Olha como que Deus trabalha, né? Ele está sempre trabalhando na minha vida tremendamente. E esse engenheiro era uma pessoa muito boa. Tinha dois garotos, Daniel e Maurice. E eles, aonde ia, me levava, falava, Dona Nádia, vamos lá no escritório, vamos todo mundo. Vamos todo mundo. Ele era assim, entendeu? Aí ia todo mundo para o escritório dele. E a mãe dele veio da França e me ensinou a falar francês. A mulher dele era de Minas, a mulatinha, mas ele era uma pessoa muito boa, doutor Lodion. Aí a mãe dele chegou e falou: mas nós vamos levar você para a França, vamos para a França, e você não tem ninguém aí. Aí eu falei assim: não, aí começou a me ensinar a falar francês. Bonjour, monsieur, attention, je vais. Aí eu aprendi a falar francês e falar português também. Aí, aí chegou no dia dele ir embora. Passou uns 2 anos, falou, nós acabamos a ponte de Niterói, vai embora. Dona Ângela, a senhora quer que eu tire a passagem, a- aquele coisa que, o Passaporte e visto. passaporte, documento que eu vou levar a senhora. Aí eu falei assim, eu não vou para lá, não. Eu era tão chamada de preta que eu falei assim para ele, eu não vou lá para lá, não, porque lá não gosta de preto, não. Lá tem guerra, não sei o quê. A vizinha, a empregada do 71, que falava para mim. Aí eu falei assim: eu não vou, não. Nessa noite eu falei assim: eu não sei se eu vou, não, vou pensar. Aí eu fui dormir, chorando, porque eu gostava tanto daquele emprego, eu era tão bem tratado, que eu fui dormir chorando. Nisso que eu vou, fecho o olho e durmo chorando, parece na minha frente a minha mãe, que já tinha falecido. Disse para mim assim, deve ser um anjo dela, né? Falou assim, minha filha, não chora não, porque eu vou te ajudar. Não chora, eu estou sempre com você. E passou a mão na minha cabeça, quando eu abro o olho, vejo a minha mãe saindo pela porta e a empregada do 71 lavando, abrindo a torneira. Aí eu falei assim, eu saí correndo. Mãe, 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 mas eu não vi, mas era só o barulho da água, entendeu? Aí foi que eles foram embora. E eu tive que outra vez. Quem que eu encontro de novo? Essa dona que me trouxe de Rio Bonito, entendeu? E queria que eu voltasse para casa dela. Da Ângela, encontrei ela ali na Barata Ribeiro. Ângela, mas até hoje ela fica andando atrás de mim. Aí, Ângela, você vai lá para casa, que agora acabou, que não sei o quê, porque eu tenho pesadelo, eu vejo você batendo na minha porta, eu falo assim, eu não, sai fora.
Era a consciência A consciência dela que Consciência pesou, dela que pô. pesou. Você batendo na minha porta. Aí eu já chamei até a rezadeira. Eu falei assim, eu não bati porta de ninguém, não. Aí ela, voltei para casa dela de novo. Aí ela, Aqui para Rio Bonito, no caso. não, Lá ela mora em pra Copacabana. Agora, aí. a senhora poderia ter ido para a França. Podia Que ter as ido pra pessoas França. têm uma visão da França. É. A França é um país europeu, mas a França tem uma grande parte da população da França que é negra. Isso aí agora é cultura aqui no podcast do Ibrahim. Porque na época da Guerra de Napoleão, então o Napoleão foi em vários países da África e chamou o pessoal para participar da guerra. E prometeu a cidadania francesa àquelas pessoas que lutavam na guerra. Mesmo se a pessoa morresse na guerra, toda a família recebia a cidadania francesa. Então tem muito francês hoje que é francês, tem dupla cidadania. É francês, mas é senegalês. Por exemplo, a seleção da França, Tem a muita maioria dos gente jogadores é de francês, mas que já tem vi duas também. nacionalidades, de muito país A africano. maior parte Então, dos atletas que você vê lá né, na isso, Olimpíada, tem muito isso, negro. Isso muito aí. negro. Então, se a senhora tivesse ido para a França, Ibrahim seria um francês hoje. Já pensou, Um pai? francesinho. Isso se eu tivesse filho lá, Caraca. tivesse marido lá na França. Aí, bom, eu tenho uma filha, faz Mas faculdade. a crença limitante não impediu ela de ir, né? Mas também Não. junta a propósito também, as coisas também. Porque né? a menina falou assim, você vai para lá? Lá eles não gostam de preto, não. Mas foi antigamente, né? Eles não gostam de preto, não. E tem uma coisa, lá tem guerra, Anja, vai para lá, vai. Eu fiquei com medo e não fui. Aí fui para o mesmo lugar que eu tinha voltado. Aí acabou, passou, né? E eu vim embora para Rio Bonito. Aí já sabia voltar, né? Eu sabia. Eu juntei meu dinheiro e falei assim, agora eu vou. Juntei o dinheiro. Era tanta coisa, tanto dizer assim, você não tem onde cair morto, você é uma pobre coitada, você não a ninguém. Minha mãe era na época do quê? Do Cruzeiro, né? Do Cruzado, não é esse? Era. Eu juntei. Fabiano pegou essa época, Fabiano? Cara, eu não tenho assim, eu acho Terreno que eu era lembro do barato. RV, dessas coisas assim, cara. Mas eu acho que eu cheguei a pegar cruzeiros novos. Não tenho muita lembrança dessa época, não. Mas minha mãe pegou. Eu lembro Peguei. mais do RV mesmo. Minha mãe tinha muito dinheiro. Na época, o dinheiro pra ela, o dinheiro Cruzeiro. Conta aí como que Não, era. eu trabalhava em Copacabana, juntei meu dinheiro e comprei um terreno. O terreno era barato. E quem que comprou? Aquele pai de criação de Bornédio que falou que eu não tinha onde cair morta. Você acredita que eu saí, que eu fui lá para ele comprar? Ele foi fiador para comprar um terreno para mim. Por quê? Porque ele sabia que eu estava trabalhando em Copacabana. Ele queria me ver caída. Vai virar leca de rua, vai morrer. Mas não. Deus mostrou para ele quem manda é ele. Quem dá as ordens é ele. Então, eu acho assim, na minha opinião. Então, quando você volta, você Quando tenta... eu volto de Copacabana, eu já volto sabidona, já botei dinheiro na Caixa Econômica, já eu sabia cozinhar muito bem, trabalhava pela agência de trabalho, que lá tem. Paiava o jornal, via. Aí eu cozinhava lá na agência de trabalho, aí eles gostavam de mim, era como se fosse assim aqui. Aí eu fazia, lá tinha cozinha, tudo, aí eu fazia um estrogonofe, fazia um roast-bife, aí você dava sabor na comida e eles falavam, pronto, você já está empregado. É uma empregada de alto, sabe cozinhar. Aí mandava... Saber cozinhar era uma boa qualificação, né? Minha mãe já repetiu isso algumas vezes já. Você vê, ela não ficou na primeira vez, ela não ficou porque ela não sabia cozinhar. Botaram ela de babá. Saber cozinhar é uma grande qualificação. Aí eu fui uma cozinheira muito boa, todo mundo queria. Né? Aí eu saí de Copacabana, quando eu cheguei em Rio Bonito, eu achava Rio Bonito pequeno para mim. Eu acho daqueles prédios, aqueles negócios chiques, era agência de trabalho, era tudo. Você ficou o quê? Uns 5, 10? Sei quantos anos você ficou morando no Rio? Para mais Eu fiquei um tempão no Rio. Muito tempo. Aí quando eu cheguei em Rio Bonito, eu fui lá. Você tinha quantos anos quando você chegou em Rio Quando eu cheguei lá, eles me trataram tão bem que eu nunca vi. Senta aí no sofá, Ângela. Você é lá de Copacabana. Mas quando você volta para cá, você tinha quantos anos? Quando eu volto para cá, eu já estava... Quando eu volto para cá, eu já estava com acho que uns 20 anos, 20 e pouco. Aí eu vim para comprar um terreno. O terreno é porque aquilo não saiu da minha cabeça, entendeu? Quando ele disse, porque você não tem nem onde cair morta. Então, aquilo, quando a pessoa faz uma coisa com a pessoa... Foi fácil para você comprar seu terreno aqui? Mas quem comprou foi esse que eu disse que eu não tinha onde cair morta. Sabe onde? Ali na farmácia
Eu lembro que você Direto de sempre Rio fala que Bonito. você tentou comprar em alguns lugares, na Praça Cruzeiro, Não, e não foi deixaram. assim, não. Foi Como assim, que é? não. Falaram que você Eu não podia comprei. comprar. Ele foi, eu fui na casa dele, me tratou, me levou de carro para ir comprar um terreno, aonde que a gente mora. Uhum. Aí eu dei um dinheiro de entrada, ele disse, mas antes você vai conseguir pagar esse terreno? Eu assim, vou. Eu era uma pessoa de. Eu era uma pessoa assim de. Eu pensava no futuro. Eu não pensava em coisa, eu pensava no dia da manhã. Até hoje eu penso. Então ele foi comigo ali na Cidade Nova comprar o terreno. Ele me levou ali na Praça Cruzeiro, onde é a igreja católica, e me levou lá na Cidade Nova. Aí eu falei assim: eu não gosto de morar no morro, porque eu estava no Rio de Janeiro, conheci o Rio de Janeiro, eu não queria morar no morro. Eu queria o melhor para mim. Já tava com esse negócio É. de morro na cabeça, né? Sai negócio de morro. Ali em Copacabana tem um pavão, um pavãozinho. Então a senhora tava querendo se livrar do Não, mas morro. eu sempre E quem morei. morou em Barata Ribeiro, que é uma das melhores ruas lá de Santa Copacabana, das maiores Clara. ruas, só não queria morar em morro mais, né? Não, era aquele onde é a igreja, não tem? Ali é a igreja. Devia ser um monte de morro ali, É. não era É. Aí ele cortado me levou em antigamente. dois Né? lugares. Primeiro na Praça Cruzeiro. Eu falei, não, não quero morar aqui, não. Eu falava que eu moro em Copacabana, trabalho lá, não gosto de morro, não. Aí, e tem uma coisa, aquele pessoal do morro não gostava que a pessoa ia lá, não, só o conhecido. É Um dia eu mesmo? falei assim, eu vou conhecer esse morro. Todo mundo no morro. Favela que você fala? Aí eu fui lá, você ó, não pode entrar aqui não, garoto. Passa para lá agora. Aí eu falei assim, desculpe, que gente complicada é essa. Uhum. Aí a minha vida é uma história. Foi uma história muito engraçada. E aí que você comprou seu terreno Aí eu aqui. comprei o terreno, paguei, botei uma dona Mercedes para botar no meu nome, tá no meu nome. Aí pegou a dona Mercedes queria pagar meu terreno. Eu não botei ela na justiça? Botei. Por que ela queria pegar seu terreno? Aquela mulher, ela já morreu, ela muito ambiciosa, entendeu? Aí ela via que eu era uma garota, assim. Aí ela olhou para mim lá no cartório dela, que na subida ali do Boqueirão. Aí tinha um retrato no cartório dela de Jesus Cristo, bem grande. Aí e todo dia eu ia lá pagar ela para ela botar no meu nome o terreno. Eu vinha do Rio, ia lá passar. Aí eu falei, essa senhora. Aí ela falou assim: ah, Ângela, Ibrahim, eu tinha os dentes clarinhos, é Ibrahim, quem é seu santo, hein? Eu falei assim, meu santo é aquele ali. E você vai logo no graúdo, no chefão, hein? Aí ela, aí ela pegou e falou assim, eu adoro você, você é muito corajosa, você é uma guerreira. Aí eu peguei, ela botou, demorando, eu dando dinheiro a cada ano. Eu fui lá na justiça, fui lá no cartório, eu conheço até ele, acho que ele já morreu. Ele era ele tomava conta da creche. Eu peguei, eu era bem resolvida na vida. Eu peguei, entrei dentro do cartório e falei assim: olha, eu quero fazer minha casa, dona Mercedes não quer botar meu terreno, eu quero saber onde que ela vai botar. Ele mandou um secretário, eu junto comigo, e fez ela botar o terreno no meu nome. Aí foi eu, o secretário, foi na prefeitura. Eu só vivia assim, fui na prefeitura, mandou botar água, mandou botar Foi isso. difícil, hein? É. Rapaz. Foi complicado, mas eu era garota nova, mas eu era sábia, eu era guerreira. Sabe quando a pessoa segura as coisas com a mão de tanto ser ofendido? Você acredita que você venceu a pobreza, mãe? Eu venci a pobreza, só por causa de que hoje eu vejo. Eu quero, acordo de manhã, boto a mesa e deixo, acordo 10 horas da manhã, quando eu quero, sento, ligo a minha televisão, minha casa boa, toda de laje, sento, é queijo, ai, não gosto de comer sem queijo, tem que comprar queijo, é vitamina, é comida gostosa, é a casa toda. Tem hora que eu olho assim, mas gente, como é que eu consegui isso tudo, hein? Como é que eu consegui essa casa? Olha, mas Deus é tremendo na minha vida. Aí diz os vizinhos, tinha uma senhora, dona Alzira, ela falou assim: você é uma nega guerreira, você é guerreira, você nasceu para guerrear, você é guerreira. Aí um chama eu de abençoada, de anjo, de guerreira. Agora eu nem sei mais quem eu sou. De repente eu falei assim: eu não vou na praia, não, sabe? Porque praia é de branco, é de rio, sabe como é que tanto preconceito? A pessoa joga tanto preconceito em você que você acha que nem você tem nem direito de ir na praia. Eu peguei, falei assim: eu não vou na praia, não, coisa e tal. Não é que
Um dia minha filha falou assim, nós vamos, arrumou um branco lá, foi para a praia. Mamãe, vamos para a praia. Tá, eu na praia. Eu já comi na praia, no Praia Chique. Eu já fui na praia de Cabo Frio. Eu já tomei banho lá. Olha, eu acho que aquele negócio tudo saiu da minha vida. Aí eu tenho um filho do meu patrão falou assim, ó, eu trabalhei Bruno. Não sei se você conhece Bruno Porto. Isso. Aí ele pergunta só por mim, ele era muito Minha mãe vergonhoso. trabalhou na casa dele muito tempo. Aí ele falou assim, Anja, é aquela pobreza, ele tinha uma pena de mim. Eu disse, não fala não, se ela vem atrás de mim. Ela vem atrás de mim, Deus me livre de pobreza. Eu gosto, às vezes, ajudava muitas pessoas, sabe? Quando eu estava dinheiro, solteira, que tinha acabado, a pessoa via a dona pedindo pão na padaria, mandava o garotinho ir, aí o garotinho ia, aí ele dizia assim, era um italiano, esse dinheiro não dá para comprar pão não, garoto, sai daqui, sai. Você fica aí. Você fica aí, quem vai comprar o pão sou eu. Eu comprava aquele manteiga, pão, falei, leva para sua mãe. Você tem medo, mãe, da pobreza? Eu não tenho medo da pobreza porque eu sou uma guerreira. E eu sou abençoada por Deus. Senão, a pobreza é muito triste. Você querer comer um pão, você querer comer um negócio e você não ter. Você tem que se apegar com Deus. Muitas vezes você quer ver você se apegar com Deus, conversar com Deus, ler uma palavra, ler a Bíblia. Hoje a pessoa Hoje tá eu sou assistindo a gente. abençoada. Ó, o pessoal tá assistindo a gente agora. Tem muita gente que está passando uma situação difícil na vida dela. Eu Às vezes a sei. pessoa não está na extrema pobreza, ou pode estar. Às vezes tem gente que está passando por uma situação difícil na vida agora. O que que você pode falar para essas pessoas que estão te assistindo agora? Como que ela pode vencer essa pobreza? Porque às vezes a pobreza não é só financeira, às vezes a pobreza é da espiritual, tal. É como fraqueza, a que você pessoa é pode fraca. falar para essas pessoas para ela vencer a pobreza? Ó, você pode olhar lá naquela câmera lá se você quiser. Ó. Para vencer a pobreza, você tem que ser primeiro Deus em tudo que você fizer, bota Deus no caminho, falar, conversar com Deus, pedir a Deus. Foi o que eu fiz. Entendeu? Agora você tem que ter coragem, você tem que se levantar, você tem que se levantar, botar os pés, eu vou vencer, eu vou vencer. E você tem que lutar, trabalhar, ser econômico e ajudar os outros. Aí você chega aonde você quer. Ah, meu filho, mas se você ficar com preguiça, sem querer fazer nada, sem andar limpo, todo sujo, como eu encontrei um senhor, foi ontem. Ele estava sujinho na rua, estava dentro da loteria, mas ele olhava tanto para mim, um senhor, ele é um escuro, olhando para mim, olhando para dentro da loteria. Todo mundo passava para lá e para cá, para lá e para cá. Mas não dava nem eu olhava, e ele olhando. Aí, depois que eu paguei a minha conta, tudo direitinho, e ele está olhando. Eu fiquei com a pena daquele homem, falei assim, olha, Deus tem me ajudado tanto, me levantou de tanta coisa, por que que eu não vou ajudar ele? Podia ser um parente meu, podia ser até eu mesmo. Eu puxei R$ 10 e dei a ele os R$ 10. Mas o homem ficou contente com os R$ 10, porque às vezes, geralmente, eles dão R$ 1, dá 50 centavos, 20 centavos. Eu dei R$ 10 e o homem ficou olhando R$ 10 assim, ó. Virava para lá, virava para cá, enfiou dentro do bolso e foi embora. Tadinho, eu fiquei tão feliz por isso, mas tão feliz, porque se Deus me ajudou tanto, me tirou daquela saia, daquele problema tão grande, por que que eu não posso, tendo, sobrando na minha carteira, comendo do bom e do melhor, e eu vejo a pessoa olhando para mim, isso faz até, né, até pecado, porque Deus fala assim, ah lá, vou botar aquele homem bem olhando para ela, o que que ela vai fazer com aquele homem? É forte isso, tá? O que que ela vai fazer com aquele homem? É Eu forte. puxei e dei a ele, vai tomar um lanche, vai tomar um lanche. Ele pegou, saiu e foi embora. Você, Fabiano, para você, o que que você... Você tem medo da pobreza? Cara, não tenho medo da pobreza. Também eu fui muito pobre, né, na minha infância. Passei muita dificuldade mesmo. Mas eu concordo com tudo que sua mãe falou aqui. Primeiro, você tem que botar Deus em primeiro lugar. Foi o que eu sempre fiz na minha vida. Eu lembro que quando eu era criança, que eu sofria pra caramba, às vezes eu saía de casa de madrugada. Eu lembro que eu ia num ponto de ônibus de madeira,
na beira da rua, eu dobrava meu joelho, orava, pedia para Jesus me ajudar. Foi Às o que vezes eu eu olhava para o fiz. céu e falava, Jesus, me ajuda. Eu preciso mudar a minha situação. Eu preciso ser alguém na vida, eu preciso sair desse lugar que eu tô e vencer na vida. Agora, não adianta você só orar, pedir a Deus e ficar esperando e não fazer nada. Você tem que tomar uma atitude, Ibrahim. E que atitude? Trabalho, cara. O trabalho nunca vai te matar. Então eu lembro que eu era criança. Cara, eu já trabalhei em muita coisa, em muito tipo de serviço. Eu cortava lenha de machado junto com meu tio. Eu trabalhei em areal. Eu trabalhei em fazenda, limpando cocô de vaca em curral, entendeu? Eu aprendi a tirar leite de vaca, acordava 3, 4 horas da manhã. Eu trabalhei de servente de pedreiro, eu capinei, eu trabalhei com arado, eu trabalhei em roçada, eu capinei pé de limão, pé de laranja, sabe? E sempre trabalhando. Então, como eu trabalhava, não me faltavam as coisas. Eu não passava fome. Porque quando você trabalha, você vai ganhar o teu salário e você vai poder se sustentar. Então, tem muita gente que reclama da pobreza, mas ela não quer trabalhar. Ela só quer ficar vivendo de doação. Ela prefere ficar pedindo, entendeu? Mendigando, até passando por uma situação assim constrangedora para ela, porque ela não tem atitude de trabalhar. Então, o trabalho, ele não te mata, ele vai te dar dignidade. Aí, se você perguntar para mim, e como faz para evoluir um pouco mais na vida? Aí, o que que você tem que fazer? Foi o que eu fiz na minha vida. Você tem que. Você começa, né, trabalhando como ajudante em algum tipo de profissão. Você tem que ver aquela que mais te agrada, onde você acha que você tem mais potencial de aprender. Aprenda aquela profissão, se torne bom naquela profissão. Aí você vai começar a pegar trabalhos por conta própria. E aí você vai começar a escalar aquilo. E quem sabe daqui a pouco você vai ser um empresário naquele ramo. Ah, eu vou ser um servente pedreiro. Você vai aprender a ser um pedreiro. Daqui a pouco você vai estar começando a pegar empreitada por sua conta. E aí você vai evoluindo. E aí, o que você tem que fazer? Sua mãe falou. Você tem que começar a poupar. Você tem que começar a guardar um dinheirinho, pensando no amanhã. Porque, Ibrahim, eu tenho um lema na minha vida. Ninguém tem dinheiro só ganhando dinheiro. Você só se tem dinheiro poupando dinheiro. Então você tem que fazer uma poupança. Você tem que ganhar o seu salário e você tem que guardar pelo menos 20 a 30%. Aí você fala, pô, mas é muito fácil você falar na condição que você está hoje. Não, eu já tive do outro lado. Eu já tive numa situação bem mais abaixo. E desde novinho eu sempre tive minha poupança, sempre guardei meu dinheirinho. Eu, quando cheguei com 18 anos de idade, eu já tinha terreno e casa própria mobiliada para me casar. E eu tinha minha poupançazinha lá com dinheiro. Então, não se contenta com aquilo que você tem hoje, com aquilo que você, a posição que você está hoje. Rótulo não vai dizer quem você é. As pessoas podem falar, pode achar, pô, aquele ali não vai ser ninguém, não. Não pensa desse jeito. Pensa que você é um vencedor, você é um filho de Deus e Deus te colocou nesse mundo para ser um vencedor. Porque todo filho de Deus é um vencedor. Agora, você tem que tomar uma atitude. Toma uma atitude na sua vida. Tenta fazer diferente. Levanta de manhã, faça diferente daquilo que você fez ontem. E aí começa a trilhar e as coisas vão se abrir para você. Agora, tem que trabalhar. Tem que tomar uma atitude de trabalhar. Porque sem trabalho, você não vai conseguir. Sem trabalho, não vence pobreza. Se você não quiser trabalhar, você vai ficar a vida toda pendurado no auxílio, aquilo que a gente falou, né? Vai ficar vivendo de doação o tempo todo e as pessoas sempre vão te ver como um coitado. Olha lá, aquele fulano é um coitado. Como o Jota fala, né? O trabalho devolve. Pois é. O trabalho sempre vai devolver, né? O trabalho devolve. Mas muito bacana a história de vocês dois. A gente está quase chegando ao fim, né? E Tem mais história, tem mas é muita muita... história, né? Muita história. Mas muito grato. Tenho certeza que quem está nos assistindo agora, né, vai ver essa gravação. Quem tem, a galera que está ao vivo aí no Instagram tá vendo, saindo vendo. Eu tenho muita convicção de que foi um momento, está sendo ainda um momento muito importante esse episódio aqui, né? A história de vocês é uma história muito rica. Ô Fabiano, aonde que você acha que foi a sua virada de chave Cara, a minha para virada. fugir da pobreza aí?
Assim, caraca, agora que eu entendo que quando a gente é muito pobre, né? Minha mãe criou a gente com muita dificuldade e eu sei aonde que foi a virada. Assim, eu fico pensando assim, cara, você hoje é um cara que você tem muitos negócios. Aonde que você conseguiu enxergar que você falou assim, caraca, agora eu tenho certeza. Porque no início a gente ainda fica um pouco assim, cara, eu não consigo ainda falar que eu estou seguro, que eu estou bem. A sombra da pobreza ela ainda tá ali, caminhando ali, a gente não quer mais aquilo. Porque quem já foi muito pobre não quer voltar. Minha irmã tem um medo de ser pobre terrível. Eu falo, por que eu pergunto sempre isso? Ela vai escutar ela vai ver esse vídeo. Mas minha irmã, ela tem um medo, ela trabalha muito. Ela trabalha muito. E Fabiana, você não tem ideia. E guarda, tá? E é ali, ó, esperta demais. Poderia estar até mais grande do que ela tem. Mas a minha irmã, ela é o sinônimo de fugir da pobreza. Ela tem um medo de ficar pobre. Eu brinco muito com a minha mãe. Cara, Cristian, tem um medo de ficar pobre. Às vezes ela não desfruta tanto daquilo que ela tá conquistando. Tem muito disso também. Tem gente que deixa de ser pobre porque marcou muito na infância, né? E tudo na infância, né? E aí a pessoa às vezes vive uma vida que ela não desfruta tanto. Tem isso também. Mas eu queria saber de você, cara. Como que foi essa virada de chave pra tu fugir da pobreza onde que você falou assim, caraca, isso aqui não tá mais? Então, cara, desde a época que eu tinha 12 anos, que eu fui trabalhar como servente pedreiro no Rio de Janeiro, e eu não ganhava mal, eu ganhava bem, e eu lembro que eu fazia muita hora extra, cara, e lá no trabalho, o patrão falava assim, ó, você trabalha de segunda a sexta, mas como a obra tinha que acelerar, ele falava assim, ó, se vocês trabalharem sábado e domingo, vocês vão ganhar mais uma semana. Então eu trabalhava de domingo a domingo, ganhava 2 semanas. Então, desde essa época que eu consegui começar a juntar um dinheirinho. Então, eu não estava mais na extrema pobreza. Porque a realidade do brasileiro, cara, da maioria dos brasileiros, que são pessoas pobres. São pessoas pobres, mas são pobres, mas que têm dignidade, entendeu? São pessoas que não trabalham e não passam fome. Por mais que tem gente que na extrema pobreza passa fome, Sim. mas a maioria das pessoas que trabalham, né? Às vezes o marido trabalha, a esposa também trabalha, para complementar a renda da casa, elas conseguem viver dignamente. E esse negócio também de ter dinheiro, cara, é um negócio assim complicado de você falar assim, todo mundo tem que ter dinheiro e coisa e tal. Porque tem muita gente, cara, que trabalha, às vezes, como eu falei, o esposo trabalha, a esposa trabalha, e eles têm uma felicidade. Eles vivem uma vida plena, entendeu? Então, assim, esse negócio é meio complicado. Claro. Agora, tem gente que busca uma coisa a mais. Claro. Busca uma coisa a mais. Porque, às vezes, quer comprar um carro, né? Quer comprar uma casa, quer fazer até uma viagem, quer dar uma condição melhor, quer pagar um colégio para um filho. Então, para isso, aí a pessoa já tem que pular um estágio, ela tem que subir de estágio na vida. Aí ela já tem que empreender. Por quê? Para você ganhar um bom salário, para você fazer isso tudo, você vai ter que prestar um concurso muito bom, para você ter uma remuneração maior. E você sabe, né, Ibrahim, que você concorrer para receber um salário bom, você prestar um concurso, a concorrência é muito grande. Então, o caminho mais fácil para você evoluir assim é você empreender, é você ser um empreendedor. E aí você tem que, aquilo que eu te falei, você vê aquilo que você é melhor e você começar a escalar aquilo, né? Poxa, eu trabalho, eu sou atendente num depósito de bebida. Então você acredita muito, Fabiano, que empreender é uma forma é uma das formas também, né? Hoje, eu não sei se é a forma mais rápida. Não sei se eu posso afirmar que é a forma mais rápida, né, da pessoa, né, enriquecer, né, prosperar, né? Mas eu acho que é o caminho que a maior parte dos brasileiros busca hoje. O brasileiro, ele é muito empreendedor hoje. É à toa que você tem 5, sei lá, 6 negócios. Então, mas aí é aquilo que a gente estava conversando, né? Tava até falando do ser atendente no depósito de bebida.
você começa, se você já tem às vezes um dinheirinho guardado, eu sei que esse negócio de dinheiro guardado, as pessoas ficam até meio nervosas, quando você fala isso, mas você tem que poupar. Tem que ter, cara. Porque quando surge a oportunidade de você montar alguma coisinha, você tem que ter um dinheirinho para comprar um pequeno negócio. Às vezes surge a oportunidade. Às vezes tem alguém que está vendendo um pequeno negócio para você comprar um pequeno negócio ou para você começar do zero. Mas para você começar do zero, você tem que ter o dinheiro para 3 meses de aluguel, que aqui em Rio Bonito, quase todo o Brasil é desse jeito. Você tem que locar, você tem que pagar lá 3 meses de aluguel. Você tem que comprar mercadoria para você vender. Então, quando você poupa um dinheirinho, você consegue começar, né? E você já começa a ter alguma coisa para você dar aquele início ali. E ali você vai prosperando. Talvez você vai começar um negócio que não vai ser o negócio da tua vida. Eu montei vários negócios ao longo da minha vida. Eu tenho 43 anos, mas eu comecei a empreender, eu tinha 23. Então tem 20 anos que eu sou empresário. Então você acredita que não quer dizer que você abriu algo e começou a empreender com algo, que você tem que morrer abraçado com aquele empreendimento. Não, de maneira alguma. A vida é feita de ciclos, né? E isso, ó, eu tive locadora, eu tive assistência técnica para consertar celular, para consertar videogame, para consertar câmera fotográfica. Então, assim, eu fui tendo vários negócios, entendeu? E hoje tenho outros negócios, mas eu não estou preso a esses negócios. Eu não estou preso. Eu estou sempre buscando outro negócio. Então, no início, você vai quebrar a cara. Você sabe que isso aí, eu nunca te falei isso não, mas isso aí é uma das coisas que eu, assim, no pouco tempo que eu te conheço, que eu venho te conhecendo, é uma das coisas que eu mais te admiro. A facilidade de você transitar em negócios que são diferentes. Né? Claro que o outro tem a sua conexão, mas a maior parte são diferentes. Acho que para mim essa é uma das maiores, uma das coisas que eu mais admiro em você, assim, enquanto empresário, assim. Essa facilidade de transicionar em outras áreas e conseguir, né, fluir com isso. E ter essa tranquilidade, tipo, não deu certo? Beleza. E assim, tudo que você monta, Ibrahim, todo segmento, né, que você quer tocar, tem uma hora que vai estar ruim, né? E quando você tem outros negócios em outros segmentos, quando um tá ruim, o outro tá bom e complementa aquele. E assim vai, aqueles ciclos, né, de alto, de baixo. Então, quando você tem vários negócios, você consegue ali, né, tirar um pouco de cada um e um vai suprindo o outro. Porque quando você vive e só depende só de uma coisa, você fica muito escravo daquilo, né? Que é onde que as pessoas acabam quebrando ou tendo burnout, enfim, né? Problemas psicológicos, né? A pessoa fica doente, né? Isso. E assim, graças a Deus, todos os negócios que eu tive até hoje, eu nunca quebrei. Eu sempre abri um novo negócio e aí desfiz daquele outro. Porque o novo negócio que eu abri sempre estava melhor do que aquele anterior. Então eu deixava aquele anterior para poder seguir com outro. E assim eu faço na minha vida. Eu sempre estou buscando coisa nova, estou atento às oportunidades. E assim, se eu olho uma pessoa, eu vejo que o negócio dela é um negócio bom e eu acredito naquele negócio, eu não tenho problema nenhum de me juntar a ela, de me associar a ela, e aí a gente tocar aquele negócio junto. E aí alavancar aquilo e a gente conseguir junto, entendeu? Então é sempre assim, cara. Sempre tá olhando para o futuro e atento às oportunidades. Muito bom, muito bom, muito bom. Dona Ângela, pra gente estar finalizando esse episódio aqui, outra oportunidade a gente vai trazer para você falar de outras coisas também, né? Que a gente pode ficar só falando de pobreza. Mas o principal intuito desse episódio de hoje é realmente fazer com que as pessoas que estão aqui assistindo a gente nesse momento que existe oportunidade, chance de vencer para todos nós, tá? Para todo mundo. Eu quero que você fale para essas pessoas que estão nos assistindo agora, para elas, né? Dá o último recado para eles. O que você pode deixar de recado para eles? Mas antes de você dar o último recado, eu quero saber qual foi o seu maior sonho que você realizou depois de você fugir da pobreza. Foi o quê? Qual foi o seu maior sonho? O que você, nesse tempo, depois que você conquistou tua casa, comprou seu terreno e tal, qual foi, no meio dessa história toda, desse cenário difícil que você passou desde a sua infância, qual foi a sua maior conquista, o sonho que você realizou? A maior conquista da minha vida. Seu sonho, assim, que você falou, essa conquista, que você falou assim, caraca, pum. Ou se existem vários? Tem vários, mas esse foi
uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida, que foi dada por Deus mesmo. Foi quando eu ia passando, eu deixei vocês em casa, pequeno ainda, e vocês só tinham 3 biscoitinhos, um café bem raro, e o gás estava quase acabando. E eu, naquele dia, eu fiquei muito triste mesmo. E fui para o trabalho, trabalhar na casa de Bruno Porto. Aí eles também não era lá muito rico. E fui trabalhar, eu tinha que receber meu pagamento e o pagamento não saía. E eu tinha que comprar as coisas para dar para vocês, porque eu tinha que trabalhar e levar o sustento para vocês. Mas naquele dia eu não... E eu quando saí da minha casa para ir trabalhar, eu estava de cara baixa, eu andei na rua quase chorando. Eu ainda falei assim, eu tenho vontade de dar meus filhos para os outros, porque eu não estou com condição de dar o alimento para eles. Nisso, passou a dona Jerusa, que era a chefe da creche. Ela disse assim, ô Anjo, você está tão triste. O que que houve, meu anjo? Eu falei assim, não tem nada para dar meus filhos, acabou, o gás está quase acabando, eu não sei o que que eu vou fazer. Ela disse assim, não, fica calmo, porque eu tenho um emprego para você. Um emprego bom, que você vai trabalhar, vai ter férias, vai ter 13º, fundo de garantia, você vai ter tudo. Você não vai trabalhar domingo nem sábado, você vai trabalhar na creche como ajudante de berçário. E quem vai botar lá, você lá vai ser eu. Você vai largar aquela casa que você está trabalhando, que aquela mulher não te dá coisa nenhuma, e você fica ganhando por mês uma mixariazinha, você vai. Eu vou te esperar mais ou menos de manhã. Aí eu falei assim, mas de manhã eu não posso, estou 2 anos, eu estava 2 anos na casa de Bruno Porto. Aí você, eu não posso, ele vai escutar isso, que ele gosta. Aí eu falei assim, eu não posso. E ela não me pagou, e o marido dela, eu passei as camisas dele, ele amassou tudo e jogou para mim passar de novo. Você não vai passar essas camisas, ela vai te pagar amanhã. Você põe esse dinheiro, faz as compras para as crianças, se não tiver eu te empresto, e você vai para a creche de manhã cedo, 7 horas. Põe uma bolsa, seus documentos e vai para a creche. Você é funcionária da creche. Foi uma coisa de Deus mesmo, né? Aí eu peguei e fui para a creche. Cheguei lá, tinha uma senhora chamada Dona Dulce, falei assim, você vai ajudar a dar banho nas crianças, receber as crianças, e é só isso. E você vai ter o café da manhã, almoço, tudo aqui, tomar banho, tudo aqui. Você é funcionária pública agora. Eu falei assim, mas eu ainda falei assim, eu não quero ir, não. Eu estou acostumada lá na casa de Bruno. Eu estou 2 anos. A dona não vai deixar eu sair de lá, não. Não, você vai. Aquela mulher está fazendo você de escrava. Entendeu? Pode ir, que você vai ser bem recebida. E eu cheguei lá, acordei de manhã, eu não dormi. Falei assim, gente, fui parar na creche agora. Como é que vai ser essa minha vida? Aí fui parar na creche. Cheguei lá na creche, eu pedi força a Deus. Tudo eu conversava com Deus, cheguei lá, aí a dona Dulce, a dona Jerusa falou que você vai chegar aqui às 7 horas, você já vai que a dona Dulce vai te orientar. Você sabe trocar fralda, sabe dar banho, eu sei, mas não pode deixar as crianças cair, nada disso. E eu comecei a trabalhar na creche. Foi o dia que eu mais fui abençoada por Deus. Foi o dia que eu encontrei. Mas essa história, mas isso aí vem também quando eu tive um sonho. Eu pedia muito a Deus, eu botava minha carteirinha assim, que não estava ainda, porque eu queria assinar minha carteira como se fosse doméstica. Aí a moça falou assim, não, dona Ângela, não assina não, arranje um emprego para a senhora que possa assinar a carteira da senhora. E eu disse assim, mas eu não tenho muito estudo não, onde Rio Bonito que eu vou assinar essa carteira? Não, espera um pouco. Eu falei assim, então eu esperei. Nesse dia, Branco fez a minha carteira, meus documentos todos, e nesse dia Deus estava trabalhando na minha vida tremendamente, que quando eu fui trabalhar na creche, e ainda quando chegou perto do pagamento, eu falei assim, eu não vou receber, como é que vai ser? Mas eu já tinha deixado dinheiro que a Cirlei tinha me dado, a mãe de Bruno, comida nas crianças, aí eu fiquei mais calma, mas eu não vou receber, vai demorar. Aí todo mundo recebeu, coisa e tal, perto do meu aniversário. Quando chegou
pagou todo mundo. Falei, dona Ângela, quer fazer o favor de chegar aqui no escritório? Quando eu cheguei lá, ele me pagou o meu dinheiro. Eu tinha recebido meu dinheiro, mas eu fiquei tão feliz da minha vida. Todo mundo recebeu, eu recebi também. Aí depois chegou a dona Jerusa, falou assim, ó, vou assinar a sua carteira, mas hoje, nessa semana, não, deixa acabar o mês que nós vamos assinar a sua carteira, para você ser funcionária da creche. E foi o dia que eu mais recebi a bênção de Deus. Foi a compra do meu terreno e foi também, como se diz, que você está dizendo, foi o dia que eu arrumei o emprego de carteira assinada e me aposentei. O dia que eu me aposentei foi uma benção que eu nunca vi. Foi uma benção. Eu, quando saí da creche para se aposentar, a dona falou, ó, dona Ângela, a senhora vem se aposentar, que a senhora vai se aposentar hoje. O doutor já está aqui no NNS. Aí eu falei assim, você sabe que eu saí da creche? Você falou assim, ó, dona, seu dinheiro está aqui, isso. Eu saí chorando, com pena de deixar as crianças. Eu falei, nunca mais eu vou voltar na creche. Eu comecei a chorar. Quando eu saí, quase saí naquele bequinho dali, eu senti uma coisa falando assim, deixa isso para trás, você agora vai viver outro problema, vai viver outra vida. Aí os outros diziam assim, "Ih, agora você vai ficar em casa. Olha, foi uma benção a minha vida, uma benção. Eu recebi meus dinheiros todos, eu tinha tanto dinheiro na minha mão. Olha esse menino que eu falei para assim, mas gente, que tanto dinheiro é esse? Mas pareceu foi dinheiro, ainda tinha dinheiro no fundo de garantia, eu tinha 3 anos de creche, tinha uma bolada bem para me apanhar lá. 13, Olha, né, mãe? 13 anos. é, Né? É isso. e 13 foi uma anos. benção. Aí a minha vida foi mudando. Pra você ver, né? Não, as pessoas da minha mãe, a geração da minha mãe, acho que até um pouco da nossa, a gente se orgulha muito de onde que a gente passou, que a gente trabalha, do trabalho, né? A geração de hoje, eles não se orgulham tanto faz É. questão, né, de vestir a Mas eu camisa, de era se orgulhar, trabalhadeira, eu né? trabalhava com coragem, força, eu dava banho em 100 crianças, botava para dormir com carinho, tratava com muito carinho, eles me chamavam de vovó. Ô vovó, eu quero a minha avó pretinha, eu não quero você me dando banho, não. Você tira a mão de cima de mim. Então eu era muito carinhosa com as crianças e eu era muito trabalhadeira. Limpava. Então, foi um momento muito especial também. Foi quando eu tive meus filhos. Eu já não me sentia só. Eu tinha minha família, né? Quando o Fabinho nasceu, quando o Cristiane nasceu, eu me sentia que eu tinha minha família. Eu já tinha minha casa, minha família era uma casa assim simplesinha, mas foi mudando tudo. Hoje eu tenho uma casa que é toda de laje, toda bonita, toda coisa. Aquela casa, tem hora que eu falo assim, mas como é que eu consegui chegar até aqui, né? Foi uma luta, né? Mas eu cheguei hoje, meu filho trabalha, eu sou aposentada, tenho uma neta que vai ser advogada, já está trabalhando, e uma moça muito bonita, mas eu passei muita coisa ainda. Se for contar, escrever um livro, ou a pessoa chora ou ri. É Foi? isso aí, gente. Isso daí foi a história, um pouco da história da dona Ângela Maria Ibrahim Alves, que é a minha mãe, que esteve aqui hoje no nosso episódio, compartilhou um pouco da história dela, de como foi essa trajetória dela, né? A gente hoje trouxe esse tema muito forte e bem intencional para realmente mexer com você que está do outro lado e principalmente mexer com a tua realidade, que existe sim chance, existe sim possibilidade de você sair dessa escassez, dessa pobreza talvez física, pobreza espiritual, pobreza sentimental. E a gente trouxe duas pessoas aqui que passaram por muitas coisas. Minha mãe, né, hoje ela teve aí o espaço um pouco maior para ela estar falando a história dela, uma história muito genuína. A gente trouxe também o Fabiano aqui também para poder compartilhar um pouco da sua história. O cara que é empresário, ele é pai, tem múltiplos negócios. Se Deus quiser, Deus ainda vai prosperar ele cada vez mais para estar gerando cada vez mais emprego, mais oportunidades, mais possibilidades. Então eu quero deixar aqui o Fabiano para ele dar um recado final. O Fabiano dá um recado final e trazer também uma informação que ele queira deixar aí, falar um pouco mais dos seus negócios. E a gente vai estar encerrando, tá bom? Com você aí, Fabiano, você dá seu recado final para as pessoas. O que você pode falar para quem está nos assistindo aí, de acordo com o que a gente conversou nessa manhã aqui? Então, meu recado final para todo mundo é, cara, trabalho. Trabalho, trabalho e trabalho. Tudo que eu conquistei na minha vida foi Deus em primeiro lugar,
depois o trabalho. Não tem outro escape. É trabalho. E contar aqui uma pequena passagem. Quando eu tinha 15 anos, eu já comprei o meu terreno. Comprei o terreno, fiz minha casa, mobilei minha casa. Sabe como? Trabalhando, fazendo hora extra. Cheguei pro meu patrão e falei, olha, tem como fazer hora extra? Tem como fazer hora extra. Eu fazia hora extra todo dia. Eu saía de casa 4 da manhã e tinha vez que eu chegava em casa meia-noite. Eu trabalhava todos os feriados. Por quê? Porque eu precisava alavancar. Eu precisava ganhar mais. Porque só o salário não dava para pagar a prestação do terreno e ainda assim construir. Então, eu fazia hora extra e trabalhava aos feriados. Então, assim, tem até o pessoal, né, que a gente manda para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos, para você prosperar, você tem que ter 3 empregos, Bray. E às vezes a pessoa aqui no Brasil, ela não quer nem fazer uma hora extra. Mas quando chega lá, trabalha, mas trabalha. Gente, vamos trabalhar aqui. Trabalha bastante aqui no Brasil, que você também vai conseguir suas coisas. Então, uma das formas de você se alavancar, não sendo um empreendedor, é fazendo hora extra. Você vai turbinar seu salário. Eu lembro, quando chegava no final do mês, eu tinha a quantidade de dias que eu trabalhava, eu tinha o dobro em hora extra, mais os feriados. Então, assim, como eu já falei, conquistei terreno, fiz minha casa e mobilei. E com 18 anos, eu já estava preparado para casar. Não casei com 18 anos, porque eu acabei terminando com a menina. Não terminando, não. Fui forçado, né? Porque eu sofri um preconceito, porque namorava uma menina e a família, e a mãe dela era até mãe de criação, Ibrahim. Ela achava que era uma pessoa que não tinha o pai, a mãe, né? Porque foi abandonado. Então, era uma pessoa considerada pobre. Então, não era de família tradicional, não servia para a filha dela, né? Mas aí depois, aos 22 anos, casei com a minha esposa, que é hoje, a Heloísa, um abraço para ela. Quantos anos Tem lá casado? minha filha, 23 anos de casado. Caraca, muito 23 anos de tempo, hein? casado. Então, fiz minha vida, graças a Deus. Então, meu conselho é isso para as pessoas. Trabalha, corre atrás, que você vai ser um vencedor na sua vida. E Deus vai te ajudar. Porque Deus só ajuda quem trabalha e Jesus só chamou para ser discípulo dele pessoas que tinham ocupação. Pessoas que trabalhavam com alguma coisa. Não chamou ninguém desocupado. Não chamou nenhum à toa. Nenhum né? à toa. E o próprio Jesus tinha a profissão dele. Ele era carpinteiro. Era carpinteiro. Então, meu filho, arregaça suas mangas e vá trabalhar, que você também vai ser um vencedor e vai ser próspero na sua vida. Rapaz, o trabalho é tudo, né? Não, a gente falou muito de trabalho. O trabalho traz dignidade, né? Não. E você, dona Ângela, qual é o seu recado final para as pessoas que estão nos Meu assistindo? recado final, eu mando um abraço para a dona Jerusa e que Deus abençoe muito ela. Se é através dela que eu sou aposentada hoje. E mando um abraço para todos. Trabalhe, luta, anda sempre arrumadinho, limpo, bota os pés no chão, pisa na terra com força, diz eu posso, eu tenho coragem, eu sou um abençoado. E você se levanta. Porque se você não fizer isso, até hoje dentro da minha casa eu sou assim. Eu não vejo tudo limpo, eu faço, eu vejo uma parede. Mas Aí. uma parede suja, eu pinto, eu planto, tem um jardim, tudo plantado, banana, dei muito para os outros, banana, acerola, tudo eu trabalho até hoje estou com 71 anos, ainda trabalho na minha casa. Na minha casa você não vê uma sujeira. Então, eu não ando sujo nem fedendo, porque eu gosto muito de andar cheirosa. O apelido meu na rua é cheirosa. É isso aí, gente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio de hoje. Tá bom, gente? Como fugir da pobreza não só financeira, mas da pobreza espiritual, sentimental. Como vencer tantas barreiras no nosso dia a dia para que a gente venha conseguir prosperar. E não só nós, né, a nossa pessoa, mas a nossa família. Então, agradeço muito. Você que está aí do outro lado, não se esqueça de adquirir o nosso passo a passo Mais Pacientes, que serve aí para quem é profissional da área da saúde, do odonto, nutricionista, fisioterapeuta, clínica de estética, esteticista de nível básico e avançado, e você no momento não tem ali um recurso financeiro para pagar um gestor de tráfego pago, uma agência de marketing, um profissional que seja, mas você precisa melhorar o que? Seus agendamentos.
Você não quer depender de indicação, você não quer ficar fazendo 1 milhão de postagens todos os dias na sua rede social. Você não tem tempo para isso, eu sei. A gente atende ali lá no escritório, a gente atende no dia a dia segmentos como esse, você não tem tempo para isso. Então você precisa de o quê? Você precisa de um passo a passo. Você olha o que eu tenho que apertar aqui e ali para poder funcionar e ao longo da sua semana chegar ali mais possibilidades de você fazer fechamentos, agendamentos. Aí você fala assim, mas Ibrahim, só serve para o pessoal da área da saúde? Não. Serve para qualquer modelo de negócio, beleza? Principalmente que tenha prestação de serviço. Show? Então se você tem um modelo de negócio que presta algum tipo de serviço, você precisa de mais paciente, mais cliente, para ali tá chegando no teu WhatsApp, no teu direct durante a semana, você vai acessar o nosso link aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, ou se você estiver assistindo esse vídeo aqui na rede social, você manda uma mensagem que você vai receber esse link aí. O mais importante de tudo, que é barato, cabe no teu bolso, R$ 47,90. Você em até 48 horas, você pode ter certeza, você pode me cobrar, devolva o seu dinheiro. Você já vai ter o resultado aí. Que é o que a gente aplica nos pequenos negócios ou negócios de médio porte que a gente atende no nosso dia a dia. É a metodologia empacotada em 1 hora para você olhar, apertar o botãozinho e seguir o passo a passo. Não é curso, que você vai ficar horas ali, que você tem que entrar. Não, é um passo a passo, direto ao ponto, para facilitar o seu dia a dia. Para você conseguir respirar, porque às vezes você não está passando por dificuldade financeira também, você tem até uma estrutura. Mas só que você está numa dificuldade financeira, você não pode estar pagando profissional para poder fazer. Então, acesse ao nosso passo a passo mais paciente para você aí estar melhorando seus agendamentos ao longo da semana. Agradeço desde já, não deixe de se inscrever no canal, ativa aí a notificação para você receber, ativa o sininho para você receber todas as notificações aqui do canal. Comenta aqui se você quer, né, algum outro tema, alguma outra coisa, o que você achou desse episódio de hoje, é muito importante. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, LinkedIn, página no Facebook, a gente está em todos os lugares, tá bom? Desde já um abraço para vocês, fiquem com Deus, muito obrigado mais uma vez aqui ao nosso diretor, Alex Dutra. Fazer merchan para ele também, né? Alex, você que está aí do outro lado, você quer fazer seu podcast, você quer gravar seus vídeos, você não tem um lugar bacana para você gravar as coisas. Você não tem um lugar climatizado, com ar-condicionado, com água, banheiro. Você às vezes quer entrevistar alguém, quer gravar um curso. Você quer fazer algum projeto seu que precisa de audiovisual com qualidade. Então é aqui, ONI Studio, é onde você vai fazer contato. Se você falar que você viu através do vídeo do Ibrahim, foi o Ibrahim que falou e tal, tudo mais, você vai ter um desconto. Aí, brasileiro adora desconto, não é isso? Então, já sabe, né? Você quer produzir um vídeo de qualidade, né? Você ter ali um ambiente reservado, você não ter barulho, ninguém, fumaça, trem passando, avião, né? Bomba. Você não quer ter barulho nenhum, você quer ter tua paz para você poder gravar. Você vai fazer contato aqui com a ONI Studio do nosso amigo diretor Alex Dutra. Beleza? Valeu, merchan, diretor? Caraca, cara, quero ver quando que você vai usar um corte desse. Eu já fiz esse merchan pra você umas 6 vezes. Até hoje eu não vi ele postar. Ele quer que eu corte, ele quer, ele quer. Mas brincadeiras à parte, até o próximo vídeo, gente. E tchau, tchau. Valeu. Aí. Pronto. Bora. Fazer a nossa mídia.